Olá, bom dia! Faz tempo que eu não faço um vlog por aqui. E hoje eu vou fazer um vlog de leitura, porque eu vou fazer uma maratona de um livro. E, enfim, quero gravar pra vocês. Então, o livro que a gente vai ler hoje é esse daqui, do Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar. Tô lendo aqui nessa edição no Kindle Unlimited, tá? E no sábado eu vou ter um encontro de um clube do livro presencial aqui na minha cidade, tá? Hoje é sexta, basicamente. Então eu vou maratonar esse livro. Eu já comecei faz um tempinho, só que eu tava num ritmo um pouquinho devagar e eu tô ainda em 18% do livro. Mas hoje eu tenho um tempo ok, amanhã de manhã também, né? Sábado, então eu vou ter um tempo. E então eu vou me dedicar mesmo a essa leitura, porque eu gostei demais da leitura. Gostei demais. O começo é bem interessante. Eu gostei da proposta do livro. Assisti o vídeo da Tati Feltrin falando sobre o livro e me convenceu bastante a chegar ao fim dessa leitura. E eu tô gostando da escrita do Victor Hugo. Então, não era um livro que tava assim no meu planejamento desse mês, mas como tem esse clube, uma amiga minha falou assim, Eve, vamos participar, vamos ir no encontro desse mês. Então eu quero ir no encontro, né? Mas eu quero terminar o livro porque eu gostei do livro, né? Então, quando a gente gosta de um livro, eu acho que, sabe, vale a pena ir até o final dele, vale a pena apreciar a história, né? Eu vou fazer uma maratona, mas eu tô apreciando a história, eu tô entendendo, eu tô pesquisando os personagens e daí ficou tudo assim mais claro, tá? Então, eu vou colocar o cronômetro aqui e vou ler um pouquinho, porque hoje de manhã eu tenho aula de violino, então antes da aula vou aproveitar pra ler o máximo que eu puder. Esse foi o tempinho de leitura que eu consegui fazer agora de manhã. E cheguei mais ou menos aqui, ó, 21% do e-book, né? Nesse capítulo 6, mas ele também é dividido em livros. Esse livro aqui. Então, aqui, ó, no livro 4 ainda, da primeira parte, né? Ainda não cheguei na segunda parte do livro. E tô gostando bastante da leitura, tô achando a leitura bem fluida, sabe? Até diminuiu o tempo aqui, tava 14 horas. Diminuiu porque normalmente eu deixo o Kindle assim, às vezes aceso, sabe? E daí ele acaba não calculando muito bem aqui o tempo. E agora, como eu passei 30 minutos lendo, ele conseguiu recalcular o tempo restante baseado no meu tempo de leitura aqui, né? Então, isso é bem legal. Eu gosto também aqui que mostra o tempo restante no capítulo. E... Ui. Tirei a página. Mostra o tempo restante aqui no capítulo. Do ladinho aqui também. Aqui, ó. Capítulo concluído, porque acabou aqui, né? Vai começar um outro 4 minutos nesse capítulo. Então, falta bastante. Só que esse livro dizem que ele fica ainda mais empolgante no final. Então, se eu já tô empolgada agora no começo, eu acho que eu vou ficar bem presa nele assim no final, sabe? Vamos ver, né? Vamos ver como vai se desenrolar. No final do vídeo eu posso estar falando algo totalmente diferente.
Então, vai ser um pouco difícil sim terminar. E eu não costumo fazer esse tipo de maratona. É a primeira vez que eu tô fazendo. Então, a gente vai ver qual vai ser o resultado e eu vou compartilhar com vocês. Eu só tô fazendo isso mesmo por esses motivos, tá? Porque eu tô gostando do livro, porque ele tá fluindo, porque eu tenho um encontro no sábado e porque eu tô com tempo, né, hoje e amanhã, tá? Então eu tô disposta, assim, tipo, amanhã acordar um pouco mais cedo pra ler um pouquinho mais, porque eu estou gostando da leitura, tá? Não conseguiria fazer isso se eu não gostasse do livro ou se eu não tivesse encontro, sabe? Porque eu gosto mesmo de fazer uma leitura mais atenta, um pouco mais lenta, mas também tá sendo legal fazer essa experiência pra ver como que eu vou reagir, né, nessa leitura assim mais intensa. Eu acho que também é gostoso de fazer maratona porque fica tudo bem fresquinho, assim, sobre a história na cabeça, então tu lembra mais, né, das situações dos personagens, e aí a leitura fica mais empolgante também, né? Enfim, vamos ver. Agora eu vou me arrumar, vou comer alguma coisa, vou me arrumar que eu tenho aula de violino, e é isso. Gente, vocês viram ali atualizações, né? Que eu consegui ler bastante de manhã, porque eu tinha um horário ali, né, pra limite, pra eu terminar de ler, que eu ia poder ler, né? Aí depois no almoço eu saí pra almoçar, daí eu fiquei lendo ali no café. Aí chegando em casa, me perdi, baixei o Instagram, que tava sem Instagram no celular, né? Daí hoje é sexta-feira, daí baixei o Instagram e já me perdi, fiquei um tempo rolando feed, né? Mas, enfim, até uma amiga minha me convidou pra ir na Feira do Livro. E eu pensei assim, eu não vou ir na Feira do Livro porque eu vou lá, eu vou comprar outro livro. Não, né? Sendo que o mais importante é ler e apreciar a leitura, sabe? Eu tô fazendo mais esse movimento de comprar menos livros e ler mais os livros que eu já tenho. E também apreciar, assim, a leitura, né? Hoje eu tô focando mesmo em Trabalhadores do Mar, mas eu tô lendo A Montanha Mágica e eu estou amando. Eu intitulei ele de Livro de Companhia, porque é um calhamaço, né? Eu tô lendo no Kindle, mas é um livro que vai ficar um tempão comigo, assim, e que eu tô aprendendo, assim, a gostar dos personagens, sabe? Tipo, que saudade do Joaquim e do Hans Castorp. Não sei se é assim que fala, mas eu leio assim, Hans Castorp, que é o personagem principal lá. Daí, tipo, dá uma saudade, assim, dos personagens e dá uma vontadezinha, assim, de ler. E esse livro vai ficar um tempo comigo, então é um livro de companhia e que eu tô apreciando, assim, a leitura. Tô gostando bastante disso. Também tem o Clube do Dostoiévski, que eu tô lendo e tô gostando bastante dessa vibe, assim, de ler com outras pessoas, de fazer parte do clube. E esse livro do Trabalhadores do Mar, eu gostei. E sábado a gente tem um encontro, né, como eu já falei pra vocês. Então, eu desmarquei com ela, então eu tenho que focar, né, eu tenho que focar na leitura. Eu desmarquei com a minha amiga de ir lá na Feira do Livro, porque eu quero focar na leitura hoje mesmo, pra amanhã poder ir lá no encontro de manhã. Então, eu tenho uma longa jornada aí pela frente. Vamos ver se vai dar, né, pra terminar, ou pelo menos chegar aí no final. Então, fica aí comigo pra gente ver o que vai acontecer. Mas esse período, assim, da tarde,
um pouco mais difícil de ler. Eu gosto mais de ler de manhã. Tipo, o meu hábito de leitura já é bem fixo pela manhã. Assim, é sagrado. De manhã eu tenho um tempinho de leitura, né? Já na parte da tarde, não. É um pouco mais difícil, assim. Eu vejo que eu fico mais ansiosa, assim. Aí fica mais complicado, assim, a leitura. Mas vamos lá. Tem que dar um jeito de focar. Peguei aqui minha garrafinha de água e vou ler mais. Aconteceu um contratempo por aqui. A grávida morreu de sono lendo. Me deu muito sono e tive que dormir um pouco, porque essa noite eu dormi pouco. Acho que eu fui dormir umas 2 da manhã e acordei às 7. Então foram só 5 horas de sono. Normalmente eu tô na gestação, agora eu tô dormindo um pouco mais. Tô me permitindo, né? Já que eu posso. E aí, beleza, daí eu acordei e voltei aqui pra leitura e tô ainda em 33% e deu uma travada, sabe? A leitura deu uma travada. Não tô conseguindo focar na leitura. Então, eu vou dar um pause mesmo e vou assistir aqui uns vídeos no YouTube, enfim. Depois eu vou jantar e aí depois eu vou retornar. Mas vou ter que dar um jeito de focar aqui se eu realmente quiser terminar, né? Porque senão realmente não vai rolar. Que eu ainda tô em 33%. Apesar de que, assim, né? Aqui eu não tenho o livro físico pra ver. Mas eu sei que aqui no final tem uma parte da biografia de Victor Hugo, nessa edição que eu tô lendo, e eu não vou contar ela como leitura, né? Eu só quero realmente ler até o final da história aqui, ó, que é até a página 208 e não até a 243 ali. Então, diminui aqui algumas páginas, né? 30 e poucas páginas. Aí não sei se diminui também aqui essa contagem de páginas que o Kindle tá fazendo. Mas ainda estou com esperança de que eu vou conseguir terminar, porque ainda tem amanhã na parte da manhã, né? Então tem ainda hoje e mais amanhã na parte da manhã, que eu vou acordar um pouco antes. E eu encontro lá do clube às 10 da manhã. Então, vou ter um tempo legal amanhã de manhã também, se eu acordar mais cedo.
Desculpa o ângulo, mas antes de deitar e ler mais um pouco, quero falar com vocês as percepções do livro até aqui. Bom, primeiro, o livro começa de uma maneira muito interessante. Ele começa falando sobre o personagem principal, que é o Gilead. Desculpem se a pronúncia dos personagens Desculpa se a pronúncia dos personagens não ficar tão boa. Depois vou dar uma pesquisada como que se pronuncia. Então começa ali de uma forma bem interessante. Tem 3 pessoas. Daí a menina que tá andando na frente chama a atenção do Gilead, que tá andando atrás. E aí você fica curiosa pra saber sobre essa figura do Gilead, que é Gilead, não sei. Porque ele é uma figura muito interessante, misteriosa, assim, no começo, né? Então, tu quer saber sobre ele, então a forma como ele foi criado, ele e essa mulher que depois ele acredita ser a mãe dele, mas ele não sabia qual era o grau de parentesco, acaba comprando uma casa que é considerada mal assombrada ali para aquela cidade. Então isso torna as coisas ainda mais curiosas, porque as pessoas ficam achando que ele tem assim que ele é uma espécie de feiticeiro, de bruxo, uma pessoa que pode curar os outros. As pessoas vão atrás dele para serem curadas e tal, e ao mesmo tempo fica essa personalidade, assim, curiosa, peculiar. Então, é muito interessante, assim, esse começo, essa apresentação do personagem. Depois, também, a apresentação do Lethieri, que ele cria ali o Durante, que é esse navio, assim, que depois vai fazer parte da trama principal, assim. E também a Déruchette, que é o diminutivo de Durante e que é a sobrinha dele que ele cria. Então, como se fosse filha dele. E daí essa parte é bem interessante também, como ele narra ali sobre a Durante, sobre quem é a Déruchette e tal. Então, essa parte é bem interessante. Depois, começa a ter algumas digressões, que se chama, que são próprias, assim, da escrita do Victor Hugo. Eu ainda quero parar e pesquisar um pouco mais sobre o autor, sobre o Victor Hugo, né? Mas ele tem essa característica na escrita, né, de ter digressões, que são partes, assim, do texto onde ele propõe também uma reflexão, mas ele foge, assim, da trama principal, dos personagens principais ali. Então, por exemplo, aqui ele apresenta me fugiu agora a palavra, um albergue, acho que seria um albergue, onde ali tem pessoas que estão à margem da sociedade. Então lembra muito, assim, uma reflexão parecida com o que ele vai fazer lá naquele livro grande dele, Os Miseráveis. Então ele propõe, assim, reflexões no leitor que tem, assim, essas descrições mais detalhadas e também esse
como se fosse, assim, algo à parte que ele tá narrando, né? Inclusive, eu fiquei meio perdida quando eu ouvi falando sobre esse albergue. Eu fiquei, o que será que isso tem a ver com a história, né? E aí, depois que eu fui entender, né, pesquisei até no chat. Eu uso bastante o chat, assim, pra me ajudar, às vezes, a fazer um resumo dos personagens, que às vezes a gente se perde, né, na história, quem era tal personagem. E também, às vezes, alguma coisa, assim, que eu não entendo de um parágrafo, eu tiro uma foto, mando lá e falo pra ele, me explica. E ajuda muito, assim, né, a engajar na leitura, continuar a leitura. Depois começa uma parte onde ele vai apresentando mais ali o pessoal da embarcação. Eu achei essa parte um pouco, assim, maçante, né? Eu acho que no livro sempre vai ter, assim, as partes que são mais empolgantes, que são melhores. E as partes que acabam ficando mais maçantes, um pouco mais lentas de fazer a leitura. E então eu achei que também teve essa parte. Mas depois a gente vai avançando e agora a partir de 40% começou a ficar mais interessante e a gente vai também ver a parte mais principal, assim, da história, né? Porque falam também que esse livro, a gente tem aqui um herói, que é o Gilliatt, que ele vai cumprir uma missão, assim, né? Como se fosse, não sei, uma epopeia, uma odisseia. Ele é, tipo assim, uma figura heróica, digamos assim, que vai cumprir com uma missão muito importante e tal. E eu acho que a gente tá chegando mais nessa parte, né? Até porque tá acontecendo ali algumas reviravoltas, assim, com a embarcação e tal. Então, provavelmente eu tô chegando nessa parte que vai fluir mais, tá? Que eu já vi algumas resenhas, a da Tati Feltrin também. E o chat também me falou, assim, tem uma parte depois que vai deslanchar mais a história. Então, acho que a gente tá nessa parte. E é isso, é muito interessante no começo também, porque ele fala que ele vai estar refletindo aqui sobre a natureza e sobre o ser humano. Gente, desculpa o barulho, meu marido tá jogando videogame. Tá rindo lá no fundo. Eu até fiz aqui uma marcação, porque ele reflete sobre a questão do ser humano com a natureza. Onde é que estão as minhas marcações aqui no Kindle? Foi uma das primeiras marcações que eu fiz aqui. Que ainda tá lá no comecinho do livro. A religião, a sociedade e a natureza. Tais são as 3 lutas do homem, segundo o Victor Hugo. Então, esse livro em específico, Os Trabalhadores do Mar, a gente vai estar vendo sobre a luta do homem contra a natureza. E já começou, porque Durante, que é essa embarcação totalmente tecnológica, a vapor e tal, tá lutando contra também as forças da natureza, nesse momento que eu tô do livro. Então fica tipo como se fosse essa competição entre a natureza ali e toda a sua força, e também a tecnologia, a inovação, a ciência ali do ser humano, e toda a sua força, digamos assim, também, né, que a gente sabe que é incomparável. Mas que às vezes funciona, porque assim, a embarcação, ela consegue ir ali contra o vento, né, e essa embarcação a vapor, ela é tão nova, né, tão evoluída, que até aqui a religião às vezes fala assim, não, isso aí é do diabo. Tem também pessoas que falam assim, não, isso aí não é de Deus, não, né, que vão contra essa evolução, porque seria contra Deus, ou seria do tinhoso. Bom, acho que é isso que eu tenho pra falar, falei bastante. Gente, bom dia. Tô indo lá no clube, morrendo de sono, porque eu ando com bastante sono, né?
tô indo mesmo assim, mesmo sem ter finalizado o livro, tá? Já spoiler aí pra vocês. Não finalizei o livro, mas assim, eu cheguei na parte mais legal do livro. Só que realmente eu não consegui acordar mais cedo hoje, né? E eu não vou me martirizar por isso. Que tipo assim, né? É uma ideia que eu tive assim de fazer essa maratona, né? E vamos ver no que vai dar. Não prometi que eu ia terminar o livro. Até porque, tipo assim, como eu falei pra vocês, né? Não adianta nada eu ficar pulando partes. Eu não pulei nenhuma parte, eu não fiquei correndo na leitura. Então eu realmente fui aproveitando a leitura enquanto eu lia. Até porque a escrita do Victor Hugo é maravilhosa, né? Então não é assim algo pra ti ler correndo. Então eu quero mesmo apreciar assim, a escrita do Victor Hugo, tá? Mas eu cheguei ali mais ou menos nos 50% do livro. Então eu li bastante ontem. Menos do que eu esperava, isso é óbvio. Mas eu li com qualidade o que eu consegui. Também, justamente, né, eu passei por aquela parte que não era tão interessante. Essa parte que eu tô agora é muito interessante. Então, tipo assim, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo agora, eu acho que eu, sabe, ia engajar bastante na leitura. E é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Eu quero encontrar esse tipo de livro, sabe? Que me dá muita vontade de ler, que eu gosto demais da leitura. Nossa, tem uma feirinha super legal aqui. Tem uma feira do livro aqui no centro. E uma feirinha também de outras coisas aqui da igreja. Tem muita gente no centro agora de manhã. E é isso. Então eu encontrei assim um livro que eu gostei, tá? Mesmo indo no encontro agora, vou ouvir lá o que eles vão falar, né? Claro, eu vou ter spoiler. Mas spoiler de clássico não existe, né? Depois eu vou continuar a minha leitura, até porque eu cheguei agora na parte em que a gente vai pra aventura mesmo do Gilead salvar lá a Durande e aconteceu, né, ali aquela promessa e tal. Não sei se eu falo porque eu vou dar spoiler pra vocês, mas como eu falei, não existe spoiler de clássico, esse é um livro clássico, às vezes a gente até já sabe, né, a história, porque, enfim. Então agora que a gente chegou na parte legal, né, eu acho que vai ter spoiler porque já teve spoiler, né, é uma maratona, então eu tô contando pra vocês. Mas mesmo assim não impede, assim, ó, da experiência da leitura, né. Eu já sabia um pouquinho do enredo, assim, porque como eu falei pra vocês, assisti o vídeo da Tati Feltrin, e isso só favoreceu a minha leitura, sabe? Não atrapalhou. Porque como eu sabia mais ou menos assim o que ia ter, eu tava curiosa querendo chegar, né, nessa parte. Então eu acho que é bom saber um pouco sobre, tá? Então tô chegando aqui no café, vamos lá. Cheguei bem no horário certo. É às 10, agora 9h58. É isso. Ninguém servia para casar com ela. Então ali também tem essa coisa, né, da mulher usada como moeda de mercadoria de troca naquela época, né? Muitas vezes elas tinham que casar com pessoas que elas não... Autores, inclusive experientes, ficam se perguntando como fazer, né? Uma espécie de estar distante do personagem para dar um espaço para que esse personagem possa ser, diante do público,